Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 7 de abril de 2023 e nesse vídeo nós falaremos sobre a função do segundo grau. No vídeo anterior tínhamos falado sobre a função do primeiro grau ou função afim, né? Qualquer dos dois nomes está correta. E agora a gente vai falar sobre a função do segundo grau. Bom, você lembra então, caso você tenha assistido, você lembra que a função do primeiro grau ela era exercida ali por f de x igual a ax mais b. Pois é, aqui na função quadrática, função polinomial do segundo grau, ou função algébrica do segundo grau, ou simplesmente função do segundo grau, é tudo a mesma coisa, você tem esse formato aqui, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Sendo que você percebe aqui o expoente de número 2, que é a razão pela qual damos o nome de função do segundo grau a essa função. Ok? A e B são coeficientes, o A, digamos aí, entre aspas, o mais importante, né? E temos aí também o coeficiente C, coeficiente variável. Sendo que a única regra de existência, pessoal, da função de segundo grau é o A ser diferente de zero. Ok? Temos aí como exemplo essa funçãozinha aí embaixo, f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5, onde o a é igual a 2, b é igual a 3, e o c, ali que não está envolvido com nenhuma outra variável ou incógnita, é o 5, né? O c é igual a 5. Muito bem, é muito comum, pessoal, a gente ter aí no caso uma função dada como qualquer função, por exemplo, né? Não necessariamente essa aí do exemplo. E aí você tem, dentro de um plano cartesiano, como esse que eu estou fazendo agora, meio tortinho, mas enfim, é um plano cartesiano em que você tem aqui a abscissa, né? Eixo das abscissas e eixo das ordenadas aqui, né? Abscissa, né? É um truquezinho aí para você decorar que é o x, né? E coordenadas y. Então, o que acontece, pessoal? Primeiro, que a nossa função de segundo grau, ela vai ter, diferentemente da do primeiro grau, que era uma reta, lembra? Assim, ou decrescente, ou mesmo, né, ou mesmo assim, por exemplo. Assim ficou meio torta, né? Deixa eu fazer de novo. Imagina uma coisa reta, tá? Assim, por exemplo, essa era a carinha da função, do gráfico da função do primeiro grau. Aqui na função do segundo grau, nós teremos uma parábola, que é isso daqui. Uma parábola com concavidade para cima, como no primeiro caso, ou concavidade para baixo, como agora essa que eu fiz agora por último. Tá? Quem vai determinar a concavidade, se é para cima ou para baixo? É o coeficiente A. Se ele for positivo, a concavidade é para cima. Se for negativo, a concavidade é para baixo. Ok? E nós temos que achar, ali na função do primeiro grau, a gente achava a raiz da função, né? Igualando a zero e fazendo ali uma equaçãozinha de primeiro grau. Aqui nós vamos fazer algo parecido, só que utilizando, deixa eu descer aqui, utilizando o Bhaskara, a fórmula de Bhaskara. Você acha o delta, a partir do delta você acha as raízes, né? Lembrando, se o delta for maior do que zero, você tem duas raízes distintas. Se o delta é igual a zero, você tem duas raízes iguais, ou seja, uma raiz só. E se o delta for menor do que zero, você não tem raízes reais. Ok? Muito bem, aqui você tem um exemplinho, né? X ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, né? E aí você faz toda a fórmula de Bhaskara aqui e acha que as raízes são 2 e 3. Então, pegando aqui nesse exemplo, só para você entender, o que eu vou ter nesse caso aqui em termos de gráfico? Me desculpe a minha voz, tá, pessoal? Estou meio ruim da voz hoje, mas não tem problema. O importante é que dá para comunicar, né? Temos aqui, então, o eixo x, aqui o eixo y. E o que acontece? Olhando aqui na função, ó, eu já sei que o A é positivo, então essa concavidade do gráfico aí vai ser para cima, certo? Foram achadas aqui, melhor dizendo, foram achadas as raízes 2 e 3. Essas raízes eu vou pôr aqui, ó.
2 e 3. É por elas que a minha concavidade vai passar, que a minha parábola vai passar. Ok? Então, eu tenho, no caso, que esse gráfico vai ficar mais ou menos assim. Ó. Aqui você tem 2 e 3, né? E aqui, pessoal, verifique que está passando, a linha aqui da parábola está passando, cruzando o eixo Y. É aqui que fica marcado o C, que no caso dessa função é 6. Ok? É dessa maneira que você traça aí o seu gráfico a partir da função do segundo grau. Porém, pessoal, às vezes você vai ter que o quê? Determinar a lei da função. Isso é que nós vamos ver aqui. Lembre-se sempre, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Para achar a lei da função, eu vou precisar o quê? Fatorar isso, que fica dessa forma. A vezes x menos x1, que é a raiz 1, né? Vezes x menos x2, que é a raiz 2. Aqui eu criei hipoteticamente uma em que as duas raízes, são menos 1 e 3. E aqui, como a concavidade está para cima, eu sei que o meu A é positivo, né? Maravilha. Mas aí você pode estar falando, ok, Eric, você tem o x1, você tem o x2, mas e o A? E o x? Pois é. Aqui, pessoal, ou o exercício vai te dar esse A, ok? Ou ele vai te dar um par ordenado minimamente, como é o caso aqui, para que você encontre. Esse par ordenado aqui, que eu tracei aqui nessa função do segundo grau hipotética, é o quê? O 2 eu sei que é o x e o y é menos 15, certo? Isso equivale a dizer, pessoal, que o meu f de 2, nessa função cuja lei da função eu estou tentando descobrir, o meu f de 2 é igual a menos 15. Então eu substituo isso aqui em cima. Vamos lá, então? A é igual... Acho que eu joguei muito para cá, vai faltar espaço. Deixa eu jogar um pouquinho mais para cá para não ficar tão apertado. O A, que eu ainda não sei o que é igual... ou melhor, o A que eu não sei o que é, multiplica x, que eu tenho ali embaixo, é o meu 2, né? Menos a primeira raiz, que é menos 1. Cuidado com os sinais aqui, hein, pessoal? Muito cuidado. Isso multiplica x novamente, que eu sei que é 2, menos a minha segunda raiz, que é 3. Fica menos 3. Tudo isso igual a menos 15. Né? Ok. 2 mais 1, 3. Então, A vezes 3, vezes 2 menos 3, que dá menos 1. Isso igual a menos 15. Aqui, 3 vezes menos 1, menos 3 vezes A, menos 3A, igual a menos 15. Vou multiplicar os dois lados por menos 1, para ficar tudo positivo, e passo esse 3 dividindo lá. 15 dividido por 3, 5. Muito bem, achei o meu A. Ok? Agora eu vou substituir ali. O A vezes x menos x1 vezes x menos x2, eu já sei o A, né? Então é 5. Né? X, mantenho, menos o x1 que eu tenho, que é menos 1. Muito cuidado com o sinal, hein, pessoal? Não vai errar por sinal. Vezes x menos x2 que eu tenho, que é 3. Né? Que vai ficar menos 3. Muito bem. Aí, eu vou aqui fazer a... Primeiro eu vou arrumar um pouquinho dentro desses parênteses aí. X mais 1, né? É o que vai ficar aqui primeiro. E x menos 3 no segundo. Aí faço as distributivas, né? 5 vezes x, ou melhor, primeiro eu vou fazer aqui dentro, tá? X vezes x, vou manter aqui o 5, né? 5 vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, então x vezes menos 3, menos 3x. Aí, mais x vezes 1, ou 1 vezes x, mais x. 1 vezes menos 3, menos 3. Muito bom, descendo mais um pouquinho aqui.
Aí sim eu vou fazer a distributiva a partir do 5. 5x ao quadrado. Aqui, menos 3x mais x é menos 2x, né? Então, 5 vezes menos 2x, menos 10x. 5 vezes menos 3, menos 15. Ok? Eis a minha funçãozinha do segundo grau. Ok? Muito bem, pessoal. Falamos aí, então, da lei da função, como descobrimos, né? O gráfico, aqui tem uma sacada muito legal. Nós, nos gráficos de função do segundo grau, nós podemos calcular os vértices da parábola, né? São dois, xv e yv. O xv é igual a menos b sobre 2a e o yv igual a menos delta sobre 4a. Muito interessante você saber quando você vai usar um e quando você vai usar o outro, né? O xv, pessoal, ele é exatamente esse meio termo aqui entre as duas raízes que estão cruzando aqui a minha linha da abscissa, a minha linha do x, a minha reta x, ok? Esse é o xv. Agora, nos extremos, tanto aqui nessa situação, né, da parábola com concavidade para baixo, quanto para cima, você vai usar o YV. Ok? Tranquilo, né? Muito bem, vamos fazer alguns exercícios, então, para a gente tentar pegar o jeitão da coisa, ok? Já foram aí 11 minutos e 50, vamos lá. Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam consumos e custos diversos. A potência P de um chuveiro elétrico é dada pelo produto entre sua resistência elétrica e o quadrado da corrente elétrica I que por ele circula. Muito bem, vamos já escrever isso aqui, que é interessante, né? A potência de um chuveiro é dada pelo produto, ou seja, a multiplicação da resistência e o quadrado da sua corrente elétrica. Muito bem. O consumo de energia elétrica, por sua vez, é diretamente proporcional à potência do chuveiro, ou seja, a energia, se eu subo a energia, o que vai acontecer com a potência? Eu subo a potência. E vice-versa também. Se eu subo a potência, eu vou subir o consumo de energia elétrica. Tá bom? Muito bem. Aí olha só o que ele fala. Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre a energia consumida e por um chuveiro elétrico, que você vê aqui que é o eixo Y, aqui, né? Eixo das ordenadas, e a corrente elétrica I que circula por ele. I aqui sendo o eixo das abscissas. Muito bem. Pessoal, algumas considerações aqui. Ó. Você tem uma função do segundo grau aqui. Eu tenho o I ao quadrado, tem outra variável aí com expoente 1, né, que seria o meu B, e eu tenho o C. Aí você pergunta para mim, mas e o C, onde que está? O C é 0. Quando ele não aparece aqui, ele é 0. Então, pessoal, já de cara, eu já descarto essa aqui. Eu já descarto, vejamos, essa aqui. Eu já descarto também essa daqui. Por quê? Porque são funções, são gráficos de função tipicamente da função do primeiro grau, são retas. Então, eu sei que não vão se encaixar com esse formato aqui de função que é do segundo grau. Outra coisa, suponhamos então que a corrente elétrica seja 0, ok? O que vai acontecer com a minha função? 0. 0 ao quadrado é 0. Se eu estou multiplicando aqui a minha resistência por 0, o que vai acontecer com ela? Vai ficar 0 também, certo? Consequentemente, 0 vezes 0, a minha potência vai ser 0. O que isso significa, pessoal? Isso significa que eu tenho que começar a partir do 0, ou seja, a minha potência pode ser 0. Olha aqui esse gráfico.
esse gráfico já começa lá em cima e desce. Então, isso aqui já está fora. Ok? Muito bem. Só nos restou, então, ó, sendo que a E está fora, C está fora, né? B está fora e A está fora, só nos sobrou exatamente aqui essa, né? Que tem aqui, né? Obviamente você não está vendo o outro lado, né? Mas ele tem aqui a carinha, né, de uma função de segundo grau, né? A curvatura, né? E começa a partir do zero. Então, a alternativa certa, essa aqui que é a, deixa eu ver aqui, A, B, C, D de dado. Muito bem. Enem 2016. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função ft igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dia e t igual a zero é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia? Muito bem. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas, e uma segunda detetização precisou acontecer. Muito bem. Está falando aqui, então, que a segunda detetização seria feita, ou seja, já foi feita uma primeira depois do dia anterior, claramente, né? Depois do T0, que é o dia anterior à primeira infecção. Então, houve a primeira infecção, foi o marco zero, digamos assim. E depois, quando se completasse a marca de 1.600 pessoas, seria feita a segunda detetização. Então, a pergunta é, a segunda detetização começou no... E aí você tem que descobrir o dia. Pessoal, o FT aqui, o número de infectados, é o F. Para eu saber quando essa segunda detetização teria sido feita, eu só preciso igualar a 1.600 pessoas, que aí eu vou saber, a função vai me dizer em que dia, né, em que T, né, que foi feita essa segunda, ou que teria que ser feita a segunda detetização. Tá? Então vamos lá. Eu posso pôr aqui 1.600 igual a menos 2t ao quadrado mais 120. Vou jogar aqui junto esse número, dar uma organizada, ficaria menos 2t ao quadrado, aqui é 120t, perdão, mais 120t menos 1.600. Aqui, pessoal, para eu organizar um pouquinho melhor isso, eu vou multiplicar, para não ter essa variável aqui, que é muito importante, lembra que a é bem importante. Para não ficar ela ali no negativo, eu vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Isso vai me dar 2t ao quadrado. É só um rearranjo, tá, pessoal? Para ficar mais fácil os cálculos. Menos 120t mais 1.600. Muito bem. Aí vamos já para o nosso querido Bhaskara, né? Temos aqui delta igual a b ao quadrado. Menos 120 vezes menos 120 vai dar 14.400. Menos 4, né, vezes A, que é 2, vezes 1.600. Né? Deixa eu fazer aqui na calculadora, para a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá. 1.600 vezes 4 vezes 2. 12.800. Claro, eu tenho um negativo aqui. Então, vai dar que a conta que eu tenho que saber aí, 14.400 menos 12.800. Isso vai me dar um delta igual a 1.600. Muito bem. Ok, x é igual a menos b, né? Menos 120 vai dar 120, mais ou menos raiz do delta, que é 40, né? Raiz quadrada de 1.600 é 40, dividido por 2 vezes a, que é 4. Né?
que eu vou ter aqui? 120 mais 40, 160, dividido por 4. Então, ó, 120 mais 40, 160, dividido por 4, 40. 120 menos 40, 80, dividido por 4, vai dar 20. Temos aqui duas raízes. Aí, pessoal, você não precisa nem bater o olho aqui para ver que não tem 40. Então, não pode ser, só pode ser o 20. Mas como que você saberia se você não tivesse alternativas? Ora, tem que ser o primeiro, né? Porque a primeira detetização já aconteceu, certo? Essa que estamos calculando é a segunda. Então, o 40 é posterior ao 20. Seria aí uma detetização posterior. Então, a resposta correta aqui é a letra B, de bola. O 20º dia. A partir do 20º dia, começaria a segunda detetização, ok? PUC Rio de Janeiro 2013. Sejam FX... desculpa, sejam FX. PUC Rio de Janeiro 2013. Sejam FG funções reais dadas por f de x igual a 2 mais x ao quadrado e g de x igual a 2 mais x. Os valores de x tais que f de x igual a g de x são babinha, né, pessoal? Só igualar. Ele já deu as duas funções, ele quer saber os valores de x numa condição em que elas estão igualadas. Então, você iguala. Né? 2 mais x. Bom, aqui, pessoal, eu passando esse 2 para cá, vai ficar menos 2. Mais 2 menos 2 é 0. Né? Então, isso aqui já cancela. X ao quadrado, ficou x ao quadrado, passa esse x para cá, vai ficar x ao quadrado menos x, né? Igual a 0. Aí, pego e ponho por evidência. X vezes x dá x ao quadrado, menos 1 vai dar o menos x. Isso igual a 0. Né? Não preciso fazer Bhaskara aqui, pessoal. Se você tem dúvida, dá uma olhada lá na aula de equação do segundo grau e aí a gente fala com mais detalhes essa questão aí do Bhaskara, tá? Então, vai me dar que uma das minhas raízes é x igual a 0 e a outra é x menos 1 igual a 0, passo 1 para lá, x igual a 1. Pronto. Isso me dá a alternativa x igual a 0 ou x igual a 1. C de casa. Muito bem. UBRA 2012. Preocupados com o lucro da empresa VXY, os gestores contrataram um matemático para modelar o custo de produção de um dos seus produtos. O modelo criado pelo matemático segue a seguinte lei. C igual a 15.000 menos 250n mais n ao quadrado, onde C representa o custo em reais para se produzirem n unidades. Então, C é o custo em reais para se produzir n unidades do determinado produto. Quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo? Custo mínimo, pessoal. Como que eu vou fazer aí para eu saber isso? Ora, o custo mínimo eu igualo a 0, né? E vou achar ali as raízes, né? Se eu tiver, pessoal, duas raízes que batendo o olho aqui é o que me parece que vai acontecer, eu vou achar a média entre elas. Pronto. A média entre elas já vai me dar esse custo mínimo, ok? Vamos lá, então. Aí eu vou reorganizar um pouquinho, porque está invertido, né, na equação aí, para ficar uma funçãozinha mais decente. N ao quadrado menos 250n mais 15.000. Isso aí igual a 0. Muito bem. Delta, né? 250 ao quadrado, ou melhor, menos 250 ao quadrado. Vamos ver, não vou chutar de cabeça isso aí, não. Porque pode ser que eu erre. 62.500. Ok. 62.500. Menos 4 vezes 1, que é A, vezes C, que é 15.000. Eu acho que isso aqui dá 60.000. Vamos ver? 15.000 vezes 4. 60.000 mesmo. Então, o meu delta vai ficar aí 62.500 menos 60.000, 2.500. Perfeito. E vamos lá continuar. O x é igual a menos b, menos 250. Cuidado com o sinal, hein, pessoal? Menos 250, 250.
Mais ou menos raiz do delta, a raiz de 2.500 é 50. Ok? Isso dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 1, né? 2 vezes 1, que é o coeficiente A aqui, 2. Isso vai me dar o quê? 250 mais 50, 300. Dividido por 2, 150. Né? Aí o que acontece? Aqui, 250 menos 50, você vai ter 200 dividido por 2, 100. Né, pessoal? Aí você vem aqui, ó, imagina um gráfico. Né? Você tem ali, passando aqui no 15.000, né? 15.000, né? E você tem as duas raízes aqui. Uma 150 e a outra 100. Vamos achar esse ponto mais inferior aqui, né? Que está aqui, né? A reunião dele aqui vindo aqui do y e encontrando aqui com o x. Isso daí é o nosso xv. xv é igual a menos b sobre 2a. Viu que a gente nem precisava ter achado delta, todas essas coisas, mas foi bom, eu fiz de propósito mesmo. Tá? Menos b, vai menos 250, 250. Né? Dividido por 2a, você tem 2 vezes a, que é 1, 2. Isso vai dar 125. Ok? Muito bem, eu fiz de propósito o delta, tá? Como eu já disse, mas você conseguiria descobrir já indo direto aqui também. Tá? Para você ver que dá para ir pelo delta também. Tá bom? Vamos lá. As funções f de x e g de x são funções quadráticas reais, tal que f de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 2, e g de x é igual a menos x ao quadrado menos 2x menos 2. Olha aqui que interessante, pessoal. Uma é inverso da outra, percebeu nos sinais? Muito bem. Considerando que os gráficos de f de x e de g de x são simétricos em relação ao eixo das abscissas, uma é simétrica à outra. Olha que interessante. Uma é o oposto da outra. Pode-se afirmar que a distância entre seus vértices é. Aí, pessoal, a gente vai trabalhar, como estamos falando aí do eixo das abscissas e dos extremos, a gente vai trabalhar com o YV, nesse caso. Né? E o YV, ele é menos delta sobre 4A. Ok? Muito bem, vamos achar esse delta aí, pegar ali a primeira. Né? O delta é igual a b ao quadrado 4, menos 4, opa, desculpa, nada de vezes aqui, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é 2. 4 menos 8, delta igual a menos 4. Negativo. Interessante, né? Mas não tem problema, pessoal. Isso só está nos dizendo que o quê? Que ela não vai cruzar ali no eixo x, né? Achando duas raízes. Né? Que ele vai ter o quê? Nenhuma raiz real. Mas vamos lá, então. Vamos colocar aqui no YV. O delta é menos 4 é 4. Dividido por 4 vezes A, aqui, 1. Né? Isso vai me dar que o YV é igual a 1. Ora, pessoal, se eu sei que o 1, você imagina aqui, ó, vou colocar o gráfico aqui, tá? Se eu sei que aqui, por exemplo, é o 1, né? Isso significa que a minha parábola é assim, 1, aqui, ok? Muito bem, a outra está falando lá que é simétrica, né? Imagina, é como um espelho aqui, está rebatendo exatamente o oposto para cá. Consequentemente, ela é o quê? Ela é menos 1. Né? Então, o que ele está me perguntando aqui? Pode-se afirmar que a distância entre seus vértices... A distância, pessoal, é o quê? É uma unidade que eu tenho aqui, do 1 até o 0, mais do 0 até o menos 1. Ou seja, isso me dá a alternativa C, 2. Ok? Vamos continuar aí, acho que esse é o último. Muito bem. Vamos lá. Enem 2017.
Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na figura 1. Ó, você tem aqui a figura 1. E ele já foi tão bonzinho que ele deu aqui o desenho tudo do seu gráfico, né? Deseja-se saber qual a equação da parábola que contém esse arco, ou seja, ele quer saber a equação da parábola, a lei da função. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio da base da abertura, na base da abertura do túnel. Muito bem, só se guiando por aqui já é o necessário, tá? Como que a gente sabia lá, pessoal, mesmo, a função? Lembra lá? A gente tinha que fatorar, né? Ficava a igual a vezes x menos x1, que é a raiz 1, vezes x menos raiz 2. Ok? Muito bem. O que acontece aqui, pessoal? A gente até tem as duas raízes, ó, 5 e menos 5, certo? Isso aí não é problema. Mas não temos o a. Como que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai descobrir o a com um par ordenado. Ele está dando aqui, ó, o 10, que é o y, ó, ele vai encontrar aqui o 0 na x, na abscissa, perdão. Então, eu tenho um par ordenado aqui, que é 0 e 10. Olha que legal. Muito bem. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entender que o meu f de 0 é igual a 10. É isso que está me dizendo esse par ordenado. E vou substituir aqui. Ok? Eu não tenho, vezes x, meu x é 0, menos x, 1, menos 5, cuidado com os sinais, ok? Vezes x, que eu tenho, que é 0, menos 5, né? Porque é mais 5 o outro, com menos ali fica menos 5. Né? Isso tudo é igual a 10. Cuidado, não vai esquecer o 10 aqui. Você está igualando, o seu y é 10. Okay? A vezes menos, mais. Né? Menos com menos, mais. Então, A que multiplica aqui o 5, que multiplica menos 5. Isso igual a 10. O meu A aqui vai dar menos 25, né? Porque menos 5 vezes 5, menos 25A. Isso igual a 10. Vou multiplicar por 1 para tirar esse sinal negativo da minha incógnita, ok? Isso vai me dar que vai ficar mais 25 menos 10. Passo esse 25 dividindo. Vai ficar menos 10 sobre 25. Aqui eu posso simplificar, né? Dividindo ambos por 5, vou ficar com 2 e vou ficar com 5. Vai me dar menos 2/5. Pronto, achei o A. Olha que interessante, vamos dar uma olhada nessas alternativas. Ó. Se eu sei que o A é menos 2/5, já descarto essas aqui. Está errada e está errada. Só me sobram essas duas. Essa daqui é positiva e essa aqui é a negativa, então essa aqui já está errada também. Certamente, a minha alternativa certa é a A. Mas vamos continuar para a gente encontrar, né? O que eu faço aqui? Se eu já sei que o A é menos 2/5, aí eu vou só substituir. Né? Menos 2/5 vezes x menos 5, que é a primeira raiz, né? E isso vezes o quê? X menos 5, né? Porque a segunda raiz é 5. Muito bem. Aí vamos organizar esses parênteses aí. Vamos fazer a distributiva. X mais 5, x menos 5. Quando temos aqui, pessoal, esse caso, como aqui, por exemplo, x mais 5 vezes x menos 5, não precisa nem fazer a conta. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá bom? Se você fizer a distributiva aí, você vai ver que vai dar isso daí. Tá? Mas não precisa, para a gente ganhar um tempinho. Então, x ao quadrado menos 25. O que isso daí vai me dar? Aí eu vou fazer distributiva aqui, né?
menos 2 quintos, x ao quadrado, né? E depois mais 50, né? Que é o menos 25 vezes menos 2, mais 50 dividido por 5. Aqui eu simplifico, né? Divido por 5, 5 dividido por 5, 1, 50 dividido por 5, 10. Pronto. Você tem aí a sua função do segundo grau, menos 2 quintos x ao quadrado mais 10. Ok, pessoal? Muito bem, espero que você tenha entendido e gostado, né? E é isso, te vejo no nosso próximo vídeo.